Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula no nosso canal do YouTube, Reflexão EBD Channel. Apresentação, professor Sócrates Santos. Confio em ti, Senhor. Tu és meu braço forte. Lição de número 6. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. O textuário nos diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, quer dizer, discutir, disputar, lutar, competir, contender, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 23. A nossa verdade prática nos diz assim: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Nossa leitura em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 ao 28. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor não te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas. Pelejas contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes, voastes aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Por isso Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é o melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino, o reino de Israel, e o tens dado ao teu próximo, melhor do que tu. O objetivo geral é ressaltar que o crente nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia. E os objetivos específicos são definir o que é rebeldia, explicar a rebeldia de Saul e caracterizar a liderança sem critérios de Saul. A introdução nos diz assim: figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Está lá em Oséias capítulo 4, versículo 16. Então a comparação de vaca rebelde foi feita ao povo de Israel. Deus estava chamando o povo de Israel de vaca rebelde, boi bravo.
Isso porque o povo de Israel era difícil de se lidar, de se cuidar. Vocês já repararam que quando um fazendeiro tem lá uma vaca rebelde, ela salta cerca, ele prende, ela salta de novo, só anda fugindo do pasto, do curral, e dá muito trabalho ao seu criador? Pois é, a comparação veio como uma figura de linguagem para melhor entendimento do quanto era difícil guiar o povo de Israel. Então, pessoal, Israel sofreu, padeceu porque durante a sua trajetória foram inúmeras as vezes que Israel transgrediu, desobedeceu, pecou, negou, murmurou. Então, são diversos esses pecados. E, entretanto, o que nós estamos estudando aqui, que é a rebeldia de Saul, o primeiro rei de Israel. Esse começou atendendo, obedecendo os preceitos do Senhor e tudo aquilo que o Senhor estava ordenando. Tudo estava dando certo. No momento em que ele achou de desobedecer a Deus, de se rebelar contra Deus, ele comete o pecado de feitiçaria. Ele, ao invés de crer no Senhor e confiar nele, foi através da adivinhação, através de encantamentos, querer ganhar as guerras. E aí agora Deus não aceitou isso. O pecado dele foi exatamente de rebeldia, que é pecado de feitiçaria. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Temos aqui alguns exemplos. Eu citei aqui Adão e Eva, são exemplos disso. Lúcifer, Caim, Acã, Corá, Acabe, Sansão, Absalão. Todos esses fizeram algo de rebeldia, se rebelaram. Ou seja, eles agiram como uma vaca rebelde. Não souberam lidar com o que Deus tinha lhe dado. Jogaram fora. Adão e Eva não souberam lidar com a liberdade e desobedeceram, se rebelaram contra Deus e sofreram as consequências. Foram expulsos do paraíso. Lúcifer morava em um lugar afogueado por pedras preciosas, lugar de lindo, maravilhoso, rico, confortável, e ele trocou tudo isso pela rebeldia de querer ser maior que Deus. Caim, ele era agricultor, e o seu irmão Abel, criador de ovelhas. O seu irmão pega o melhor que tinha e dera para Deus em oferta de sacrifício. Porém, Caim pegou qualquer coisa, ou seja, não cria que foi Deus que havia dado a sua plantação, o seu trabalho. Ele deu qualquer coisa, e diz a Bíblia que o Senhor agradou do sacrifício de Abel. E ele se rebela mais ainda quando, para se vingar, estava contrariado, com raiva, irado, mata o seu próprio irmão, com ciúme e inveja, da intimidade que Abel tinha com Deus. Acã, vocês sabem que ele, através de Josué, ele era um dos soldados, um dos líderes de tribo, e ele invadiu Jericó. Não era para pegar nada, e ele pega produtos que eram anátema e esconde no meio do arraial. Você sabe a consequência. Israel perde para a cidade de Ai, para o reino de Ai, é derrotado, muitos mortos, e Deus fala com Josué: tire o anátema do meio de vocês, tem alguma coisa errada aí, procure. E quando Josué passa o pente fino, encontra na casa de Acã uma cunha de ouro,
moedas de ciclos de prata e uma capa babilônica. Então Corá, da mesma maneira, desobedeceu a Deus, tentou fazer um motim contra Moisés, e a terra se abriu e engoliu ele e toda a sua casa. Acabe, rei, ascendeu ao trono, estava obedecendo a Deus e começou a se rebelar porque casou-se com uma pessoa que não era da linhagem de Israel, uma pessoa da Assíria. E Jezabel estava controlando Acabe, fazendo ele matar profetas, fazer tudo de ruim, E vocês sabem o fim que teve ele. Foi morto, na guerra, sua mulher dentro do palácio comida por cães. Sansão, da mesma maneira, rebelde. Ele era um nazireu de Deus, não queria cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele. Ele ia ser juiz de Israel, mas ele não se via juiz, então ele queria curtir a vida e revelou os segredos para Dalila. Seus segredos foram contados ao rei, foi preso, teve seus olhos vazados, foi escravo durante muito tempo, e por último foi levado a um grande estádio e zombaram dele, zombaram do Deus de Israel, e aí ele se arrependeu e Deus o redimiu, mas a sua vida lhe foi tirada também, mas ele matou mais com a sua morte do que em vida. E Absalão se rebelou contra o seu próprio pai Davi para assumir o trono, tentou matar o seu próprio pai. A definição de rebeldia. Rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. A Bíblia nos ensina que devemos evitar nos rebelar contra Deus, contra os pais, contra os líderes e contra qualquer autoridade. Então o que acontece? Hoje em dia as famílias estão desmoronadas porque os filhos não estão querendo mais obedecer aos pais, e aí se rebelam e sofrem também as consequências. Na igreja está difícil ser crente hoje, porque não querem obedecer a pastor, não querem obedecer aos obreiros e sofrem também as consequências. Aos líderes e autoridades, pessoas aí são presas por desacato à autoridade, porque o policial chega no recinto e é tratado com desprezo, com desdém, como se não fosse nada. E devido a isso, há uma lei que pode ser levado preso porque desacatou a autoridade constituída do policial, militar ou civil, seja ele qual for. Então, as pessoas hoje estão praticando muito esse pecado chamado rebeldia. E a rebeldia é essa resistência, é você se opor a tudo e a todos, sem razão. É uma obstinação em excesso. Os aspectos bíblicos disso, algumas passagens do Antigo Testamento, como em Jeremias 3:23, 31:22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Vocês sabem que a palavra é essa aqui, escolheram o mal. Irmãos, Deus nos dá sempre a dádiva, a excelência de uma escolha. Ninguém é obrigado a servir a Deus. É um convite que é feito, você aceita ou não. Se você aceita, então procure viver de acordo com a escolha que você fez. Tem pessoas que criticam, crentes e tal, mas ninguém é obrigado a criticar. Ninguém é obrigado a aceitar. Ninguém é obrigado a ser servo de Deus. Mais uma vez que você é servo, sirva com excelência. E está lá em Deuteronômio que Deus coloca à nossa frente a bênção e a maldição. E tem pessoas que escolhem a bênção
outras escolhem a maldição, né? E não faltou oportunidades para o povo de Israel se redimir com o Senhor. Moisés fora orar no Monte Sinai e passou lá 40 dias orando, e quando volta, eles estavam fazendo festas e celebrando a um bezerro de ouro, levantado sob a liderança de Arão, sob a liderança de Arão. E Moisés, decepcionado, frustrado, quebra as pedras dos 10 mandamentos. E o povo sempre foi assim, de quando saiu do Egito, sempre murmurando, sempre se rebelando, sempre cobrando algo que não mereciam. Eles já foram tirados de lá com mão forte. Deus, ele é um Deus compassivo, ele é um Deus bondoso, e ele faz conosco além do que nós merecemos. Mas quem somos nós para cobrar algo de Deus? Então o cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. Está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz que se você está em Cristo, nova criatura é. Então as pessoas que não mudaram nada, que continuam velhas criaturas, então elas não estão em Cristo. Porque se estivessem, Deus, ele transforma essas pessoas. Praticá-las é o mesmo que chamar a natureza velha para que reviva outra vez. A ordem de Paulo é para que não reine em nós, né, no vosso corpo mortal, o pecado. Então, o pecado é essa rebeldia. O pecado traz tudo de ruim para a vida da gente. E o aspecto bíblico para isso é: as pessoas escolheram o mal para justificar uma vida de pecado, certo? O cristão é a rebeldia. A Bíblia ensina que o cristão deve respeitar todas as autoridades, inclusive as igrejas, as lideranças das igrejas, né? Jamais serem submissas ou rebelar-se, mas tendo como dever orar por elas. Então, nós entendemos outra coisa: nós não devemos andar em rebeldia, nós devemos ser submissos às lideranças, jamais, né, desrespeitar, e ainda orar por elas, por essas lideranças. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade constituída se essa tiver de encontro, né, tiver violando os princípios bíblicos, né? Tem até aqui um exemplo disso, né? Está lá em Daniel 3, 16, 17, onde 3 jovens estavam em situação de rebeldia, né? Mas era uma rebeldia que estava dentro da aceitação divina. Não, eles estavam desobedecendo o rei, então eles se rebelaram naquele momento. Mesaque, Sadraque e Abednego, eles se rebelaram e disse: olha, nós não vamos nos ajoelhar perante a estátua de ouro que o Senhor levantou, ó rei, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e ele não aceita idolatria. Só a ele nós devemos adorar. Então foi uma escolha que eles fizeram de racional, entre obedecer um rei e obedecer ao Rei dos Reis. Eles preferiram obedecer ao Rei dos Reis, e por isso que eles foram livres daquela fornalha onde jogaram os jovens. E Jesus está com aqueles que escolhem o lado certo. Você veja que jogaram 3 pessoas lá, 3 jovens, e quando olham, tinha um quarto homem lá. A Bíblia não descreve dizendo que era ele, mas nós podemos saber que era
Jesus Cristo, né? O quarto homem estava andando com os 3 jovens dentro da fornalha de fogo. Por que isso? Porque eles escolheram adorar a Deus e dar a sua vida por Deus. Não é diferente do que Jesus fez. Jesus escolheu dar a sua vida por nós. Ele, sendo Deus, sujeitou-se à forma humana e morreu por nós. Foi nosso sacrifício. E ele fez isso de livre e espontânea vontade. Não é verdade? A rebeldia de Saul. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque à medida que os seus pecados estavam completa, tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob julgamento divino. Nada dos amalequitas deveria ter sido saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer. Era um julgamento de Deus para aquela nação. Então, quando Deus dá uma ordem, a gente não cabe a nós julgarmos essa ordem. Só cabe a nós obedecê-la. E Saul resolveu. Ele disse, olha, eu sou o rei, né? Eu vou tomar a minha decisão aqui. E tomou a decisão errada. Ele pegou os despojos, pegou os animais, né? Pegou prata, ouro, cobre, tudo que tinha, e ainda deixou o rei, né? Amaleque, ainda deixou vivo. A única coisa que Deus permitiu que pegasse era só o ouro, a prata e o ferro, para fazer objetos de adoração, para ser colocada a consagração a Deus. Fora isso, não era para sobrar mais nada. Colocar fogo em tudo, destruir tudo. E ele ainda deixa o rei de Agag, ele deixa o rei dos amalequitas vivo. Então foi assim uma desobediência total, né? Deus se arrepende em relação a Saul. São 2 as razões desse arrependimento. A primeira é a desobediência, a segunda a teimosia e rebelião do primeiro rei de Israel. Atraiu a ira de Deus. Então assim, o povo pede um rei, Deus concede esse rei. Até então ele estava obedecendo no começo. Ele estava respeitando a voz de Deus através do profeta Samuel. E depois disso ele começou a querer andar com suas próprias perninhas. Tanto que ele não mais orava a Deus antes das batalhas, não mais oferecia holocaustos a Deus antes das batalhas. Ele achava que podia fazer de qualquer maneira. Ia lá e tentava vencer a batalha por seus próprios méritos, com a sua própria força. E é um perigo quando o homem acha que tem alguma força, né? É um perigo muito grande. A rebelião como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou lançamento de sorte. Por isso a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, que quer roubar a glória de Deus. Então, ao invés de ele consultar a Deus, ele estava consultando já, era de adivinhos, né? Estava lançando sorte. E as pessoas adivinhadores, né? A gente sabe que ali tem um espírito, né, satânico, que tenta enganar o povo dizendo que é da parte de Deus. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus, Ele não quer que nós adivinhemos o futuro. Deus não quer que nós saibamos o que vai acontecer daqui a alguns segundos, não. Sabe por quê? Deus quer que nós estejamos na dispensação da sua graça. Deus, ele quer cuidar de nós. Está vendo como ele disse que Israel estava como uma vaca rebelde? Ele disse, olha, eu queria cuidar de vocês como um cordeiro em lugar espaçoso. Só que Israel, né, estava como uma vaca rebelde. E vocês sabem, como eu expliquei, uma vaca rebelde é difícil de cuidar. Essa expressão porfiar significa lutar, contender, né?
é como iniquidade e idolatria. Refere-se ao engano de um ídolo, né? Demonstrando a arrogância de quem pratica a idolatria. Então veja só, o ídolo, ele é enganoso porque ele é um objeto, né, a qual as pessoas, os seus adoradores, atribuem a ele algum poder. Este ídolo precisa ser protegido para não quebrar, para não amassar, para não cair de algum pedestal. Mas ele mantém uma falsa ideia de Deus. E as pessoas, multidões e multidões, hoje em dia, aplaudem a idolatria. Tem pessoas que vêm de longe, de cidades e mais cidades, para uma romaria, sobem escadas gigantescas de joelho, o joelho vai no sangue. Então assim, são pessoas que fazem sacrifícios por algo que é um falso Deus, né? Então o Senhor, ele não tolera essas coisas. Está lá em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. O Senhor abomina toda e qualquer imagem de escultura, né? Ele é Deus, ele é o grande eu sou, ele não precisa de ter imagem dele para um canto para o outro. Nós adoramos ao Deus invisível, né? Que está em todos os lugares e que tem todo o poder e todo o conhecimento, toda a sabedoria. Então eu não preciso vê-lo materialmente, fisicamente, para entender que ele existe. Ele está em tudo que a gente toca, em tudo que a gente vê, né? Na beleza da sua criação, a gente vê Deus, né? Em uma mulher gerando uma criança dentro do seu ventre, a gente vê Deus. A gente vê Deus quando olha pela janela e vê o vento balançando as árvores. A gente vê Deus quando olha para o Rio São Francisco, por exemplo, e vê essas águas que, apesar de caírem e desperdiçarem no mar, nunca param de brotar lá da sua fonte. E nos sustenta, né? Porque se o rio secar, com ele vai a nossa vida também. Nós não conseguimos viver sem água. E o ser humano não é capaz de reproduzir água, de criar água. Ele só pode estocar, tratar, armazenar, mas não pode criar água. Então, o Senhor, ele deixa muito bem claro isso, que ele não tolera o pecado de rebelião, porque é um pecado de feitiçaria, ou seja, de pessoas que vivem através de uma falsa ilusão de conhecer o futuro ou de saber, acha que algum homem sabe o que vai acontecer no futuro, né? Pessoas que andam atrás de sorte, pessoas que andam atrás de adivinhadores, né? Consulta aí o adivinhador se vamos ganhar a guerra ou não. Ele tinha que estar perguntando isso a Deus. Era assim que todos os outros juízes, sacerdotes e profetas fazem. Consulta a Deus, né, antes de qualquer coisa. Mas ele não, ele partiu então para a parte de rebelião, ou seja, perguntava a adivinhadores o que ia acontecer e não a Deus. Saul, um líder sem critérios. Saul não sabia esperar, então era impaciente. Samuel havia dito a ele para esperar sua chegada antes de invadir o reino dos amalequitas, e ele não esperou. Tinha que fazer todo o ritual, deveria colocar tudo na presença de Deus, apresentar sacrifício, e o Senhor daria sua bênção, e eles entrariam e venceriam facilmente o povo. Então, Saul não espera Samuel chegar, né? Ele mesmo não sendo sacerdote oferece sacrifício, mas não foi esse o erro. O erro foi não esperar a bênção de Deus.
Salmo 41, Davi, um grande rei paciente, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, vocês acham que foi assim da noite para o dia que Davi se tornou rei de Israel? Davi esperou por muitos e muitos anos para ser rei de Israel. Além de a demora que foi da unção de Davi a rei até ele ir trabalhar no palácio, ele trabalhou para Saul por muitos e muito tempo. Ele era pajem de armas de Saul, depois foi conselheiro de Saul e depois foi o exorcista de Saul, porque ele, quando Saul, um espírito mau, era mandado da parte de Deus para atormentar Saul, Davi tocava sua harpa e expulsava o mal, os demônios, e expulsava os demônios de Saul. Então, ele esperou muito para sentar naquele trono, Davi. Davi aguardou bastante, não foi fácil. Então Saul já estava velho, E aí então Saul, através das suas grandes perdas, como ele perdeu seu filho Jonathan na guerra, Saul se matou, se suicidou, pulou sobre a sua própria espada. Só assim depois Davi foi coroado rei de Israel. Então ele esperou bastante. Davi pode falar sobre paciência. Davi tem histórias de paciência para contar, porque Davi não foi assim do momento em que Samuel foi à casa de Jessé e o ungiu até ele se tornar rei de Israel, demorou muitos e muitos anos. Então ele teve muita paciência para que a palavra de Deus, a ordem de Deus se cumprisse na vida dele. Saul, o rei rejeitado. A causa da rejeição de Saul foram: primeiro, não atentar para a voz de Deus. Então Deus manda fazer uma coisa, ele ia lá e fazia outra. Irreverência com a ordem de Deus, ou seja, ele não teve reverência, ele ofereceu sacrifício sem ser sacerdote, ele não esperou o profeta para receber a bênção e foi para a guerra. Irreverência, ou seja, ele não respeitava, Outra coisa, voto de tolo. Depois que ele desobedecer a Deus, tentando barganhar com Deus, ele disse: não, mas olha, Samuel, eu peguei mesmo os despojos, mas foi para sacrificar a Deus e tal. Samuel disse: olha, Deus conhece as suas verdadeiras intenções e não foi essa a sua intenção. Deus, ele quer obediência e não sacrifício. Está lá escrito isso. Infidelidade na guerra contra os amalequitas. Ele foi infiel, desobediente. Então assim Deus o rejeitou mesmo, Conclusão, o que é ter sucesso no ministério? É ter uma agenda corrida, um estilo de vida confortável? Não. Sucesso no ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes 7:8. Tem um pastor que sempre diz assim: o lugar mais democrático que existe no mundo chama-se cemitério, porque ali não morre somente a pessoa, o corpo, Não é só um cadáver que é enterrado ali. Ali são enterradas também a arrogância de todas as pessoas. Ali o dinheiro não faz diferença entre as pessoas. Posição social não faz diferença, Idade, fama, sucesso. A aparência física não faz diferença. Cor da pele, nível, grau instrucional, do mesmo jeito que é enterrado
Do mesmo lado que é enterrado um analfabeto, pode ser enterrado um doutor. Simplesmente assim. Então, Salomão, um grande rei sábio, escreveu que o melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Porque é no fim que você entende o que foi toda a trajetória. É no fim, na conclusão de algo, que você entende o que foi que você passou para viver, para chegar até ali. Certo? Então, que Deus abençoe a todos que me assistem e vai lá, receba as notificações. Para isso, toque nesse letreiro vermelhinho aí, se inscreva. Inscrevam-se no canal, compartilhe com seus amigos e irmãos e nos ajude aí a fazer este canal, né? Reflexão EBD Channel, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.